Página 112. Namorar era uma coisa, assumir outra bem diferente. Os boatos sobre o romance começaram quando foram flagrados no maior chamego de mãos dadas num show em São Paulo. Mas ela desmentiu, afirmando que era amiga da família há muito tempo, principalmente da mãe dele. A possibilidade de existir um namoro, entretanto, despertava maior curiosidade, já que se tratava de um casal famoso totalmente fora dos padrões. Até o pessoal da equipe do Polegar não conseguia acreditar, como revela o diretor Roberto Manzoni. Havia comentário que o Rafael estava namorando a Cristiana. A gente não entendia muito. Pô, era a mulher mais desejada do país, mais desejada mesmo. E o Rafael apontado como o namorado dela, o namorado da Juma Marruado de Pantanal, muita areia para o caminhãozinho dele, mas era verdade. Como andavam sempre juntos e não oficializavam nada, alguns fofoqueiros de plantão começaram a publicar que se tratava de um golpe de publicidade. Aí a atriz reagiu. Esses comentários me machucaram muito. Falaram tanto sem saber realmente o que estávamos vivendo, que senti necessidade de assumir de uma vez por todas o Rafael na minha vida. Declarou a Contigo, em edição de janeiro de 1991. A demora foi por não conseguir romper a barreira da diferença de idade. Custei a encarar esse sentimento por uma pessoa mais jovem. Alguém muito especial também ajudou na sua decisão. Minha filha Rafaela gosta muito dele. São os dois Rafas da minha vida, confessou a revista. Livres de preconceitos para viver essa paixão, passaram a dar declarações bem-humoradas. No começo, a Crica era toda tímida. Eu a transformei numa sem-vergonha, dizia ele, enquanto a estrela brincava com o fato de ser 10 anos mais velha que seu amor. Já fui até chamada de comunista, porque sou comedora de criancinhas. Aliás, passou a falar abertamente de sua preferência. Gosto dos rapazes mais jovens com um físico meio homem, meio menino. Acho natural essa atração, porque sou mulher e menina. Não se importava mais com as cobranças. Eu gosto dos caras mais novos da mesma forma que outras mulheres gostam de loiros, morenos, altos. Adoravam dormir grudados, ficar um tempão olhando um para a cara do outro sem dizer nada, se darem apelidos carinhosos como Príncipe, Pequena Ursinha e Grandona. Nos momentos de folga, saíam para jogar boliche, ir ao cinema ou a shows. Quando sentiam todos os olhares do mundo sobre eles, mas já não se incomodavam mais. Também não faltavam planos para a vida a dois, inclusive um filho. Apesar de novinho, o maior desejo do Rafa é ser pai. E olha que ele leva o maior jeito. Já expliquei que, por causa da minha carreira, só pretendo gravidar de novo daqui a uns 3 anos. Mas ele fala tanto nisso que pode acabar me convencendo. Página 112. Pensei que fosse me dar um tiro. Página 119. Vieram outros 2 anos juntos, porém no lugar da música entrou o crack. Da alegria ao revólver, da sintonia, o cansaço. O amor estava perdendo essa guerra. Ana começou a enfrentá-lo. Eu não confiava em deixá-lo. Página 120. Em deixá-lo sozinho no apartamento. Ele arrumou um revólver e um dia ficou fazendo roleta russa. Acho que tinha vontade de tirar a própria vida. Estava revoltado, a situação era crítica. Mas eu perguntei: você quer se matar? Então eu vou sair, não vou ficar assistindo. Estava manipulando a arma e disse: não, você não vai sair. Aí eu pensei: daqui a pouco ele atira e me mata. Mas não mirou em mim. Tinha uma única bala no tambor e ficava girando, girando e apontando para a própria cabeça. Era isso que ele queria fazer, mas não teve coragem, não apertou o gatilho. De qualquer forma, percebi que era um aviso geral. Tipo, eu não estou aguentando mais. Daí fiquei lá, acalmando ele, dizendo: Rafael, a gente está aqui tentando. As coisas vão dar certo. Você vai se livrar desse vício. Fui dando apoio até a crise passar. E passou. Depois foi a vez da faca. No começo achava que poderia vir para cima de mim, mas quando gritava, larga isso, rapidamente ele largava. Na verdade, não queria me esfaquear. Não era uma pessoa agressiva nesse sentido.
Não era uma pessoa má, não tinha propensão a matar ninguém, sempre teve bom coração. O problema era com ele, não com as outras pessoas, nem comigo. Queria se destruir, era muito sofrimento. Aí conversávamos, íamos andar na rua de madrugada, 1, 2 da manhã. Ele tinha que andar, andar, andar. Acho que precisava gastar energia para não usar a droga. E eu fui ficando exausta, porque além de cuidar dele, segurar essa barra, tinha que trabalhar. Rafael chegava a ter delírios, mas nunca agrediu sua mulher fisicamente. Ele só pegava forte no meu braço, me puxava, me empurrava quando eu tentava impedir que saísse de casa. Ficava transtornado, mas era frágil, estava muito magrinho, debilitado. Mesmo que quisesse fazer alguma coisa comigo, não conseguiria. Apesar do desgaste que a relação ia sofrendo, Ana compreendia Rafael. Teve uma fase barra pesada do Rafa de muita depressão. Ele queria retomar o trabalho com a música, queria o sucesso de volta. Não que tivesse ficado no anonimato, mas sua carreira não existia mais. Ao mesmo tempo, a droga destruía todos os seus planos. Era mais forte que ele. A luta do Rafa era constante. A vida dele sempre foi a música. Cantava o dia inteiro, nunca vai se desvincular disso. Gostava de Cazuza, Marina Lima, daquelas canções bem cheias de poesia. Curtia músicas românticas com uma história, um drama no meio. E drama foi o que não faltou na nossa vida. Entre as crises, porém, sobravam alguns bons momentos. A gente ia levando a nossa vidinha, não dava para ficar esbanjando dinheiro, mas tínhamos nossas coisinhas regradas e seguíamos em frente. Essa era a parte boa. A gente sabe o que viveu. Foi uma fase bacana. Teve uma época em que ele realizava shows pelo interior com playback, uma coisa que ele inventava. Nunca ficou parado como as pessoas pensam. Fazia os contatos sozinho, negociava os cachês e ia com a cara e a coragem. E eu ia junto, até ajudava a organizar a fila de fãs para tirar fotos com ele. O Rafa ganhava dinheiro assim. Impressionante como o público sempre gostou dele. Não estava mais no polegar, não tinha música tocando em rádio, não aparecia mais na TV, mas não era esquecido. Página 121. Página 118. Integrava a equipe da Rádio Cidade FM que promovia o espetáculo. O clima de atração entre os dois ficou tão evidente que o rapaz partiu para o ataque. Esperei o final do ensaio e, quando foi ao banheiro tirar a maquiagem, entrei atrás dela e a beijei. À noite, ao som dos sucessos da Estrela Baiana, já estavam juntos. Decidimos que teríamos um relacionamento para valer. Não queríamos ficar saindo sem compromisso, conta Ana. Corria o ano de 1992. Rafael não era mais do Polegar e havia voltado a morar em São Paulo com a mãe, após uma temporada no Rio com o pai. Detalhe, seu braço direito ainda doía por conta do tiro que havia levado no Morro do Carioca. O romance emplacou. A nossa convivência era ótima. Ele era um cara inteligente, divertido, alto astral e romântico. A gente estava feliz. Mas alguém alertou sobre os problemas de Rafael com as drogas. Eu nem pensava nisso. Ele estava bem, super normal, só que achei melhor deixar bem clara a minha posição sobre o assunto e então disse: Você sabe que eu sou uma pessoa animada, que gosta de sair, mas não uso droga, eu não vou conseguir conviver com isso. Aí ele me garantiu: Não, não, eu não uso mais. Imagina, eu parei. Por 2 anos continuaram em perfeita sintonia até o fantasma do vício voltar a rondar. Era véspera de carnaval e Rafael foi a um ensaio de escola de samba. Naquela noite chegou estranho em casa e a partir daí teve uma recaída feia. Ele não podia ter experimentado de novo. Ah, eu fiquei com medo, estava muito assustada, porque é de assustar mesmo. Não era uma droguinha, tipo uma pessoa foi ali, fumou um baseadinho e pronto. Não era isso. Era muito pior. Não tem comparação. Aconteceu centenas de vezes depois e ele ficava destruído, dava pena. A minha vida se complicou. Eu não tinha vícios e estava convivendo com alguém que se drogava pesado. Era muito jovem, só tinha 22 anos, não sabia como lidar com aquilo. Mesmo assim, não pensou em se separar. Ele prometeu lutar contra a dependência, ela o apoiou e decidiram morar juntos.
Vimos um prédiozinho de apenas 4 apartamentos em Pinheiros e alugamos um deles, tão aconchegante que parecia uma casa. E o Rafael, tirando essa parte das drogas, era muito legal. Um marido presente, carinhoso, que gostava de receber nossos amigos, sempre muito alegre e agradável. Nunca foi do tipo de interferir no meu jeito de ser ou de me vestir, e me dava a maior força. Quando entrei para o jornalismo, me ajudou a fazer contatos, pois conhecia muitas pessoas importantes. Nossa vida era bem gostosa. A gente saía para fazer compras, dançar, visitar meus pais em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde dava para curtir praia e os cachorros de casa, que nós adorávamos. Ele era apaixonado por música, eu também. Estávamos sempre ouvindo um som novo, cantando, sempre tivemos muita sintonia para fazer coisas juntos. Por tudo isso é que eu ficava pensando que valia a pena continuar ao lado do Rafa, que ele se livraria do vício, que tudo iria passar, mas demorou muito, vivi um longo período com ele tendo recaídas frequentes, era um pesadelo. O tempo foi minando as esperanças de Ana, Rafa só piorou. Ele perdia peso gradativamente. Antes de usar a droga, mostrava-se muito agressivo. Quando usava, ficava no fundo do poço. Eu o socorri em 2 overdoses. Levei várias vezes para o hospital. Ficava arrasado de vê-lo daquele jeito. Muito triste. Na página 118, tem 2 fotos. Rafael e Ana Márcia se conheceram no fumódromo do teatro. De fumar de cigarro, tá, gente? Chama de fumódromo, é um lugar onde as pessoas fumam cigarro. Na casa da praia, eu e a Rafa tínhamos uma vida bem gostosa. Mais uma foto na página 119. Ana tinha esperança de que Rafael vencesse o vício. Pensei que fosse me dar um tiro. Página 119. Vieram outros 2 anos juntos, porém no lugar da música entrou o crack. Da alegria ao revólver, da sintonia, o cansaço. O amor estava perdendo essa guerra. Ana começou a enfrentá-lo. Eu não confiava em deixá-lo. Página 120. Em deixá-lo sozinho no apartamento. Ele arrumou um revólver e um dia ficou fazendo roleta russa. Acho que tinha vontade de tirar a própria vida. Estava revoltado, a situação era crítica. Mas eu perguntei: Você quer se matar? Então eu vou sair, não vou ficar assistindo. Estava manipulando a arma e disse: Não, você não vai sair. Aí eu pensei: daqui a pouco ele atira e me mata. Mas não mirou em mim. Tinha uma única bala no tambor e ficava girando, girando e apontando para a própria cabeça. Era isso que ele queria fazer, mas não teve coragem, não apertou o gatilho. De qualquer forma, percebi que era um aviso geral. Tipo, eu não estou aguentando mais. Daí fiquei lá, acalmando ele, dizendo: Rafael, a gente está aqui tentando, as coisas vão dar certo. Você vai se livrar desse vício. Fui dando apoio até a crise passar. E passou. Depois foi a vez da faca. No começo achava que poderia vir para cima de mim, mas quando gritava, larga isso, rapidamente ele largava. Na verdade, não queria me esfaquear. Não era uma pessoa agressiva nesse sentido. Não era uma pessoa má, não tinha propensão a matar ninguém. Sempre teve bom coração. O problema era com ele, não com as outras pessoas, nem comigo. Queria se destruir, era muito sofrimento. Aí conversávamos, íamos andar na rua de madrugada, 1, 2 da manhã. Ele tinha que andar, andar, andar. Acho que precisava gastar energia para não usar a droga. E eu fui ficando exausta, porque além de cuidar dele, segurar essa barra, tinha que trabalhar. Rafael chegava a ter delírios, mas nunca agrediu sua mulher fisicamente. Ele só pegava forte no meu braço, me puxava, me empurrava quando eu tentava impedir que saísse de casa. Ficava transtornado, mas era frágil. Estava muito magrinho, debilitado. Mesmo que quisesse fazer alguma coisa comigo, não conseguiria. Apesar do desgaste que a relação ia sofrendo, Ana compreendia Rafael. Teve uma fase barra pesada do Rafa de muita depressão. Ele queria retomar o trabalho com a música, queria o sucesso de volta. Não que tivesse ficado no anonimato, mas sua carreira não existia mais. Ao mesmo tempo, a droga destruía todos os seus planos. Era mais forte que ele. A luta do Rafa era constante. A vida dele sempre foi a música. Cantava o dia inteiro, nunca vai se desvincular disso. Gostava de Cazuza, Marina Lima, daquelas canções bem cheias de poesia,
Curtia músicas românticas com uma história, um drama no meio. E drama foi o que não faltou na nossa vida. Entre as crises, porém, sobravam alguns bons momentos. A gente ia levando a nossa vidinha, não dava para ficar esbanjando dinheiro, mas tínhamos nossas coisinhas regradas e seguíamos em frente. Essa era a parte boa. A gente sabe o que viveu. Foi uma fase bacana. Teve uma época em que ele realizava shows pelo interior com playback, uma coisa que ele inventava. Nunca ficou parado como as pessoas pensam. Fazia os contatos sozinho, negociava os cachês e ia com a cara e a coragem. E eu ia junto, até ajudava a organizar a fila de fãs para tirar fotos com ele. O Rafa ganhava dinheiro assim. Impressionante como o público sempre gostou dele. Não estava mais no polegar, não tinha música tocando em rádio, não aparecia mais na TV, mas não era esquecido. Página 121. Então, eu estou parando por aqui e eu vou só aproveitar a companhia de vocês, pedir uma autorização para a gente fazer uma oração por essas pessoas dependentes químicos, tá? Que Deus possa ajudar essas pessoas, Pai, para que elas possam encontrar um novo caminho, se encaminhar para o trabalho, para os estudos, que tu possas trazer essas pessoas de volta, Pai, para suas famílias, em qualquer parte do Brasil onde elas se encontrem, homens, mulheres, jovens, adolescentes, até crianças. Que tu possas libertá-las do vício, do jugo do vício, Pai, para que juntos consigam se curar no plano espiritual, material, social, físico, mental, emocional, intelectual, para que essas pessoas voltem à convivência da sua família, se tornem homens e mulheres de bem úteis a esse país, úteis à sociedade e úteis a si mesma e às suas famílias. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou parando por aqui e eu vou só aproveitar a companhia de vocês, pedir uma autorização para a gente fazer uma oração por essas pessoas dependentes químicos, tá? Que Deus possa ajudar essas pessoas, Pai, para que elas possam encontrar um novo caminho, se encaminhar para o trabalho, para os estudos, que tu possas trazer essas pessoas de volta, Pai, para suas famílias, em qualquer parte do Brasil onde elas se encontrem, homens, mulheres, jovens, adolescentes, até crianças. Que tu possas libertá-las do vício, do jugo do vício, Pai, para que juntos consigam se curar no plano espiritual, material, social, físico, mental, emocional, intelectual, para que essas pessoas voltem à convivência da sua família, se tornem homens e mulheres de bem úteis a esse país, úteis à sociedade e úteis a si mesma e às suas famílias. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, tá? Fiquem com Deus. A gente começa da página 121 em diante, tá bom? Obrigado porque você me acompanhou. Deixa o seu comentário, o seu like, para mim saber que tem alguém me ouvindo, tá bom? E que eu não estou aqui falando sozinha. Olha, muito obrigada. Fique com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Boa noite, amigos. Bem-vindos ao canal Leitura Interativa, né? Bem-vindos ao canal Leitura Interativa. Estamos aqui e esse é um canal de leitura, né? Como vocês já devem saber. E nós estamos lendo o livro As Pedras do Meu Caminho, de Rafael Ilha, colaboração de Sônia Abrão, Escrituras Editora. E nós estamos na página 121, tá? E vamos iniciar a leitura daqui. Uma vez, no Festival de Verão em São Sebastião, estávamos conversando, sentados na areia da praia, quando começou a ser reconhecido. Em pouco tempo, juntou uma multidão e precisaram colocá-lo dentro de um cercadinho de madeira no evento. Ele passou a tarde toda dando autógrafos e tirando fotos. Outro exemplo disso atrás da nossa casa tinha uma escola e o pátio ficava bem na nossa janela. A meninada saía na hora do intervalo e ficava gritando: Rafael, eu te amo. E era uma molecadinha de outra geração, pós-polegar. Pessoas de várias gerações gostavam dele, estando ou não na mídia. Não é qualquer artista que conquista um carinho assim. As fãs também nunca deixaram de assediá-lo, mas Ana sabia a força do que
sentiam um pelo outro. O Rafael tem uma coisa assim que atrai mulher de tudo quanto é lado. Sempre teve muita mulher no pé dele, correndo atrás, mas nunca me deixou inseguro em relação a isso, sabe? Estava sempre comigo em todos os lugares, me apresentava como sua mulher, mantinha contato o tempo todo. Eu sabia os estúdios onde estava, não tinha motivo para ficar neurótica. Chegou a fazer uma declaração pública de amor na edição de uma revista totalmente dedicada a ele. A trajetória do ex-polegar Rafael Ilha, Rafael é um dos raros homens de caráter. Obteve ao longo dos anos 1000 vitórias sobre si mesmo. Ele me deu tudo o que uma mulher poderia querer: amor, felicidade e respeito. É por isso que será sempre o grande amor da minha vida. Só que isso também iria acabar. Ele começou a ficar na rua, onde se drogava, passava a noite toda fora e só voltava no dia seguinte, muito, muito judiado. Convivia com outros viciados, brigavam, ele chegava todo machucado porque tinha apanhado. Um dia veio totalmente ensanguentado, do dedinho do pé até a cabeça. Coisa de você ficar horas limpando tudo aquilo com água oxigenada. Ele era uma coisa fora do comum. Eu não tinha mais condições de continuar cuidando do Rafael. Sofri um desgaste emocional muito grande. Resolvi ir embora e, enquanto ele não estava em casa, me mudei sem deixar endereço. Rafael, por sua vez, passou a viver debaixo de pontes e acabou na cadeia, acusado de roubar R$ 1 para comprar crack. Apesar da separação, Ana não o abandonou. Ao contrário, deu todo o apoio, o defendeu dos ataques da mídia, o visitou na prisão. A dependência química dele causou tudo isso. Era e é uma dependência muito grande que pode atacar a qualquer momento. Vai ter que lidar com isso o resto da vida, mas que lutou bastante, isso ele lutou. A história de amor não resistiu. Se amei muito Rafael, sim. Amei demais. Se foi um bom namorado, foi perfeito. Se foi um homem, um bom marido, foi incrível. Sei que me amou muito também, mas a droga é cruel. Não consegui suportar. Eu nunca pensei em a ele, reatar, e ele nunca me chamou de volta. Página 123. A busca da cura através das religiões. Capítulo 17. Rafael sempre teve fé e peregrinou de religião em religião em busca da cura para sua dependência química. De formação católica, foi batizado e fez a primeira comunhão, mas a partir das drogas frequentou o centro espírita, foi ao candomblé, recebeu os joreios na igreja messiânica, deu testemunho como evangélico, voltou à antiga crença nas missas do padre Marcelo Rossi e hoje prefere ter seus momentos a sós com Deus sem rótulos. Sempre procurei por ele e hoje temos uma relação íntima e pessoal através da oração. Apesar de tudo o que passei, nunca me esqueci do poder superior, nem quando estava drogado, afirma com a convicção de quem acredita na vida espiritual. No começo dos anos 90, conheceu um pai de santo no programa Domingo Legal, do Gugu, e foi levado ao candomblé. No início achei os rituais bonitos, mas depois não consegui aceitar o sacrifício dos animais. Aquilo para mim parecia uma macumba brava. Dei muito dinheiro, mas não tinha melhora do vício, que senti estagnado e abandonei o terreiro. Nessa época ele estava desesperado. Eu cheirava muita cocaína, já não aguentava mais aquela situação, por isso continuei à procura de algo que me libertasse do vício. Em junho de 1997, já separado de Ana Márcia, magro, sujo e mal parando em pé, procurou a messiânica de Moema. Ficara sabendo de um caso de cura, conseguido na igreja e queria uma chance. Passou 3 meses indo lá diariamente. Quando deitava-se num colchão e recebia os oreis. O passe oriental, que significa a transmissão da luz divina, e teve uma melhora animadora. Em novembro, se internou no polo de agricultura da instituição, em Adolfo, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Dormia num tatame junto a um altar, que limpava ao acordar às 6 da manhã, e um jardim japonês. Em seguida, orava e ia trabalhar na roça até às 11 horas, para onde voltava logo depois do almoço e ficava até às 17 horas. Quando chegou aqui, Rafael não sabia reconhecer um pé de cenoura, mas nunca fugiu do trabalho. Era alegre e conversador, contou Takeshi Carlos Maruyama, responsável pelo local. A fé, reconhecidamente, tem o poder de ajudar a combater as crises de abstinência
que trazem sintomas graves como depressão, ataques de agressividade, mania de perseguição, delírios e ímpetos de suicídio. Mas mesmo assim ele tinha recaídas quando voltava para São Paulo, uma vez por mês, até o dia em que, dizendo que iria retomar os estudos, foi embora e não voltou mais, lamentou Takeshi. Um diagnóstico de câncer de útero de sua mãe, Silvia, abriu as portas do espiritismo em sua vida. Ela era nova ainda, poderia querer ter mais filhos, e isso seria impossível com a doença. Aí decidiu encarar uma cirurgia espiritual e viajou para Palmelo, no interior de Goiás, onde foi operada por um médium famoso da região. Fiquei impressionado porque depois disso minha mãe não precisou tirar o útero e ficou curada. Até hoje, ela tem os exames com câncer e os exames têm o tumor, após ter voltado de lá. Apesar de sua mediunidade explícita, Rafael não conseguiu seguir essa doutrina. Até hoje me incomoda entrar nos lugares e enxergar a aura das pessoas. Não tenho controle sobre isso. Um dia vi um fantasma. Eu estava na cozinha quando senti uma presença atrás de mim. Ao me virar, dei de cara com aquele vulto branco iluminado que parecia ser de uma mulher. Durou só um momento e ela sumiu. Aí criei um bloqueio, nunca quis saber dessa história de desenvolver mediunidade, embora tenha o maior respeito. Talvez por isso, todas as vezes que recorri ao espiritismo, minha vida virou do avesso. Só aconteceram coisas ruins e acabei me afastando. Para a vidente Wandinha, esse foi e é o grande erro de Rafael, conforme declarou ao ficar em frente a frente no programa Você na TV, de João Kleber. A mediunidade dele aflora o tempo inteiro. Ele tem um grau de vidência e audição muito grande. De 2015 a 2037, querendo ou não, precisará trabalhar essa força espiritual. Só assim sua vida vai engrenar de ponta a ponta, caso contrário, seus caminhos continuarão sendo cortados. Na verdade, ele nasceu 4 anos antes de seu espírito estar pronto para reencarnar. Não queria voltar para esse plano, mas foi obrigado. Por isso veio despreparado e cheio de conflitos. Também deveria ter desencarnado em 2000, quando a Terra lhe deu um chacoalhão para ver se estava maduro para entrar num resgate de vivência, mas sua fé em Deus o salvou. Rafael, seguindo seu coração, voltou a frequentar missas, dessa vez as do padre Marcelo Rossi, que estava no auge do sucesso com a aeróbica do Senhor. Já me tratava na clínica do doutor Sabino, em Atibaia, mas ia toda semana a São Paulo para participar e muitas vezes levava minha avó junto. Era uma busca constante para aliviar minha dor de viver drogado. O padre Marcelo conversava comigo em particular, rezava por mim. É um homem abençoadíssimo que traz milhares de pessoas para Deus. Tenho imenso carinho por ele. Pena que as viagens foram se tornando cansativas devido ao meu estado de saúde e precisei parar. Sua transformação veio mesmo através da religião evangélica. Foi na qual permaneci mais tempo como interno de comunidades dirigidas por pastores, dando testemunho nos cultos, gravando músicas gospel, lendo a Bíblia todos os dias e seguindo todos os mandamentos. Hoje acho que passei por uma lavagem cerebral, mas fundamental para largar as drogas. Depois de recuperado, eu quis ampliar minha visão espiritual. Percebi que estava bitolado. Convivendo no meio, também acabei descobrindo alguns podres e isso me levou a procurar novos caminhos. Apesar das decepções e sofrimento, Rafa considera o saldo positivo. Eu busquei Deus por muito tempo, sabia que o milagre viria dele, mas não percebia que seria uma combinação da força divina com a minha força de vontade, coisa que muitas vezes não tive e voltava facilmente para o vício. Como já tinha passado pelos melhores e piores médicos do Brasil e ninguém havia resolvido minha dependência química, eu acreditava que não era homem nem remédio que me curariam, mas sim o lado espiritual. Só depois entendi que seria uma parceria. Assim, quando me comprometi firmemente com minha recuperação, quando fiz a minha parte de coração com fé e vontade, Deus agiu. E aconteceu o que tinha que acontecer. Me livrei das drogas. Rafael ainda conserva o hábito de ir à missa nos finais de semana. Entro na igreja, fico lá no fundo, me sinto bem, porque é a casa de Deus, mas eu não sigo mais nenhuma religião. Sei que tenho que orar e vigiar para não ter recaídas.
Como diz a canção, seguro na mão de Deus e vou. Página 127. A prisão por R$ 1. A fama que virou fumaça. Ao ser preso roubando R$ 1 para comprar crack, o ex-polegar Rafael revela-se mais uma vítima da combinação de tóxicos com sucesso. O cantor esconde o rosto numa tentativa inútil de preservar a antiga imagem. Que é uma reportagem do jornal, tá, em que ele cobriu a cabeça com uma blusa vermelha e ele está sendo preso porque roubou R$ 1 para comprar crack. Era madrugada de 14 de setembro de 1998, mas ele ainda vagava pelas ruas, sem dormir, sem comer, completamente noiado, há vários dias, com medo do barulho, do vento, nas folhas das árvores, estava em busca de mais droga, apesar das 10 pedras de crack que já havia fumado na véspera e que deixaram seus dedos queimados pelo cachimbo. O problema é que não tinha dinheiro para comprar. Nada que pudesse trocar bateu o desespero. Quando cruzou com Tasso Monteiro Pinheiro, naquela segunda-feira, em Campo Belo, zona sul da cidade, decidiu pedir uma esmola. Estava pálido, com olheiras, aspecto esquelético, em seus 47 quilos, usando uma malha vermelha, suja e mal cheirosa. O aposentado se assustou e reagiu. Ele me empurrou e eu o empurrei também. Foi quando passou um policial à paisana, viu a discussão de um morador de rua com o senhor e deduziu o que quis. Aí parou o carro, sacou uma arma e apontou para mim, mandando que eu fosse embora, e eu fui, recorda Rafael. 2 quarteirões depois, num ponto de ônibus próximo à Avenida Vieira de Moraes, viu a balconista Tatiane Oliveira Pereira, outra moça de 19 anos, junto a uma outra moça. Resolveu abordá-las. Eu disse que precisava de R$ 1, um passe, qualquer coisa, porque estava mal e necessitava comprar droga. Falei a verdade e elas me deram o dinheiro e o vale-transporte. Então saí andando, mas poucos metros adiante, uma viatura da polícia me abordou. Tudo porque o policial paisana, que tinha me visto antes no empurra-empurra com aquele senhor, avisou a polícia militar que eu estava tentando assaltar um velhinho. Os PMs foram truculentos com Rafa. Me humilharam muito, mandaram eu tirar a blusa enquanto um deles me mostrava uma planta espada de São Jorge que tinha arrancado de um jardim ali perto e dizia: é ótima para vagabundo. Pode bater que não arrebenta. Mesmo noiado, percebi na hora o que iria fazer comigo. No momento em que levantou o braço para dar a primeira chicotada no corpo de Rafa, o outro policial o chamou de lado e avisou que aquele marginal era um artista famoso. Tinha sido reconhecido. Ouvi quando informou o Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, pelo rádio, que havia prendido o Rafael Ilha, do Polegar. Ele sabia que o pessoal da imprensa estava ligado na rede e iria para a porta do 27º DP, em Campo Belo, para onde eu seria levado. Os dois esperaram até ter certeza de que os jornalistas já se encontravam na delegacia e aí informaram em qual carro da polícia eu estaria. Não tinha como escapar, é só um pensamento, veio à minha cabeça, agora fudeu de vez. Os policiais deram o flagrante, o algemaram e jogaram dentro da viatura. Riram muito da minha cara, fazendo chacota com minha aparência, e perguntaram: você está pronto para o show? Na hora eu nem entendi direito, mas quando desci do carro vi que minha prisão já tinha virado um espetáculo. O Brasil inteiro tomou conhecimento do seu drama. Ninguém conseguia acreditar nas imagens exibidas pelo Jornal Nacional da Rede Globo, o de maior audiência do país, quando William Bonner leu a manchete: queda precoce, primeiro a fama, depois as drogas e agora a cadeia. Rafael Ilha Alves Pereira, o ex-líder do grupo Polegar, está preso em São Paulo. O ídolo Tim estava irreconhecível, havia se transformado em um mendigo e pela primeira vez em sua vida tinha ido parar atrás das grades. Lá dentro, enquadrado no artigo 157 do Código Penal, o de ladrão comum foi colocado numa cela limpa, aceitou o sanduíche e suco da delegada, que lhe entregou uns papéis dizendo: assina logo para eu te liberar, porque está a maior bagunça com toda a imprensa aqui. Sem noção, caiu numa provável armadilha. Eu continuava doidão, fiz o que pediu. Estava sendo tão legal comigo, ao contrário dos policiais, que acreditei nela. Só que dali a pouco entrou uma advogada muito agitada
e me perguntou: "O que você fez?" E eu disse: "Assinei para ser liberado." E ela me respondeu: "Não, você acabou de assinar 2 assaltos à mão armada." Como se eu não tinha arma. Mas como se eu não tinha arma? Também não fingi ter uma, coisa que chegaram a publicar na época. Mas já não adiantava mais argumentar. Não iriam me libertar e eu ainda poderia pegar de 2 a 10 anos de prisão. Houve vigília de fãs na porta. A própria Tatiane Oliveira ficou surpresa ao descobrir, durante depoimento em que o inocentou do assalto, quem era o mendigo que lhe pedira aquele R$ 1 no ponto de ônibus, chegando a declarar: "Sempre achei o Rafael o mais bonito do grupo Polegar. Eu também era fã dele." Os repórteres se acotovelavam em busca de informações e apresentadores disputavam a primeira entrevista. O amigo Beto Benevuti conseguiu furar o cerco e foi o primeiro a vê-lo lá dentro. Como meu padrasto era delegado, consegui entrar na cela acompanhado de um policial. Senti que ele estava doente, bem sujo, carente de amigos. Perguntei se estava precisando de alguma coisa e respondeu: "Tô sim, Beto. Tô precisando de um baseado." Aí eu falei: "Infelizmente, não vou poder te ajudar, mas deixei cigarro, leite e bolachas."